2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7 a 10, nós vamos falar um pouquinho sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, meus queridos. Vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Ó Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela nossa igreja, por este momento tão precioso, Senhor, de culto, de louvor, de adoração, em que vamos agora buscar, ó Deus, nos debruçar na Tua santa palavra, para trazer para nós vida, direção, ensino, conhecimento, graça. Abençoe, ó Deus, esta mensagem, para que ela vá ao encontro de cada coração, de cada necessidade aqui esta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, prepara-nos para ouvir a Tua voz, e ajuda-nos, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra, que o pregador, que é apenas um vaso de barro, Senhor, possa esta noite ser um mero instrumento, para que toda honra e glória seja dada ao Teu nome. É o que pedimos, oramos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há um texto muito bonito que eu encontrei, que fala sobre as pedras em nosso caminho. O que nós fazemos com as pedras, com os obstáculos, com as dificuldades em nosso caminho. O distraído nela tropeçou. O bruto usou esta pedra como um projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da lida dela, fez assento. Para meninos, uma pedra é um brinquedo. Para Drummond, ele a poetizou. Davi, na Bíblia, matou Golias com uma pedra. Michelangelo extraiu a mais bela escultura. Em todos esses casos, a diferença não estava na pedra, mas no homem que a encontrou. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitar para o seu próprio crescimento. Nós estamos diante de um texto muito conhecido na Bíblia, famoso por ser o espinho na carne do apóstolo Paulo. A figura de um espinho, de algo que fere, que machuca, algo que dói. E quando a gente pensa em dor, sofrimento, a figura do espinho é aquele que demora para sair, que permanece um tempo na nossa vida, ou às vezes por toda a nossa vida. E às vezes a gente tem que aprender a conviver com esse espinho, aprender a lidar
e até tirar proveito dos espinhos na carne. Assim como essa ilustração da pedra. A pedra é a mesma, gente. O distraído tropeça, alguns usam ela para machucar outras pessoas, mas alguns esculpiram a pedra, poetizaram sobre a pedra, construíram sobre a pedra, transformaram a pedra em algo bom. E é interessante que a Bíblia diz que para os verdadeiros filhos de Deus, tudo coopera para o nosso bem. E quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo, por experiência, pois ele viveu isso. Ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, que tudo coopera para o nosso bem. E quando você vai estudar a palavra no grego, coopera, é a palavra sinergia, que todas as coisas em conjunto cooperam, mas isoladamente não. Às vezes, alguns acontecimentos na nossa vida, isoladamente, eles não cooperam para o bem, mas dentro do conjunto, a sinergia das coisas que Deus permite na nossa história, elas sim cooperam para o nosso bem. Por isso que a tradução está, tudo coopera, o conjunto de tudo vai cooperar no final. Deus vai transformar o mal em bem, nós cremos nisso. Nós precisamos aprender a viver nessa perspectiva, de que nessa vida, quando você realmente conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus, as experiências, os espinhos na carne, as pedras no caminho, vão cooperar para o nosso crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento, de alguma forma ou de outra, elas irão cooperar. Agora, vamos compreender um pouco o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. A palavra de Deus nos diz que ele teve realmente muitas, grandes revelações. O texto diz, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações. O que foi essas revelações? O que o apóstolo Paulo recebeu? Tem que lembrar que os apóstolos eram homens como nós, gente. Os profetas e apóstolos, eles não eram especiais. Eles não eram melhores. Eles não tinham uma natureza melhor. Eles eram pecadores. A Bíblia chega a usar uma expressão interessante, falando que eles eram sujeitos às mesmas paixões. Eles tinham as mesmas inclinações que a gente. Eles podiam falhar. Você não tem momento que você falha, que você erra, que você peca, que você perde o controle de tudo. Tem momento que você faz coisas da qual você depois se envergonha. Entenda que esses homens eram sujeitos a essas mesmas paixões, inclinações, pensamentos, sentimentos, coisas que só Deus conhece. Eles eram realmente como nós. A gente tem que pensar assim. Imagina então você, com todas as suas fraquezas, com as suas limitações, receber o que Paulo recebeu. No capítulo 12, verso de número 1, ele vai falar sobre essas grandes revelações. A Bíblia diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele vai contar uma experiência pessoal que ele teve. A Bíblia diz que Paulo teve um tipo de um arrebatamento. O que foi acontecer? Nem ele sabe explicar. Se você continuar o texto, ele diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Ele teve uma experiência. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. A figura bíblica de terceiro céu, nós temos esse céu, a atmosfera, onde nós vivemos, temos o espaço, e a Bíblia coloca um terceiro céu, é uma dimensão espiritual. Paulo passou a ter uma visão, assim como nós tivemos a revelação que nós encontramos no livro de Apocalipse, que João também teve uma visão. Ele não sabe explicar, Paulo não sabe explicar se ele esteve lá ou apenas foi uma visão, mas ele viu, se pessoalmente, se arrebatado, como foi, nem ele sabe explicar. Ele teve uma visão do terceiro céu, de coisas tão profundas, que não foi revelado para nenhum outro ser humano na terra. Você pode imaginar um homem aqui na terra receber revelações únicas, que nenhum outro homem na história da humanidade recebeu de Deus?
Então ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele viu coisas que somente ele viu, inefável, que não tem como explicar, não tem como falar, não tem como descrever em palavras. Paulo viu coisas indescritíveis, e que nunca foi revelado para ninguém, que nem é lícito revelar ao homem, mas foi revelado para ele. Então, aprove a Deus. E o que Paulo era? Ele era especial? Não. Era tão comum, tão igual a eu e você, que Deus precisou fazer algo para segurar, porque Deus deu algo tão grande, muito maior do que ele. Ele não ia ter estrutura para segurar aquilo. Ele iria mais cedo ou mais tarde se ensoberbecer, que é um pecado muito grave na Bíblia. A Bíblia diz que Satanás se ensoberbeceu, que ele quis ser igual a Deus. Então, a soberba na vida de Paulo ia destruir o ministério, a carreira, a vida dele. Para que ele não caísse nesse pecado, Deus permitiu um espinho na carne. Então, pensa essa lógica. Deus revelou coisas para Paulo que, segundo ele mesmo disse, ele não sabe nem como que foi isso, se foi um arrebatamento, se no corpo, se fora do corpo, ele não sabe. Ele só sabe dizer o seguinte, que ele viu o paraíso. Ele teve essa visão. Ele ouviu palavras que ele não tem nem como descrever ao homem. Ainda chega a dizer que não é lícito ao homem referir. Então, foi muita coisa. Deus aprove a ele. Deus escolhia as pessoas. E a Bíblia diz que Deus não escolhe porque são as melhores. Nunca foi assim. A Bíblia chega a dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são, para humilhar as que são. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, não existe uma lógica de Deus escolher os melhores. Ele escolhe, às vezes, até os piores. É sempre assim, os mais fracos. Deus escolheu uma adolescente, Maria, com 16, 17 anos, já foi revelado que ela ia ter um filho, que seria simplesmente o Criador do universo, encarnado em seu ventre. E José, um homem que ficou com medo, confuso, não sabia nem o que fazer, um jovem também, um homem muito jovem, que não tinha experiência nenhuma, eles nem casados eram, e Deus escolheu um casal de jovens adolescentes, inexperientes, e totalmente incapacitados para simplesmente receberem a encarnação do Criador do universo. Deus sempre fez isso. Deus escolhe as coisas pequenas, fracas, imperfeitas, para fazer delas coisas grandes, e através delas coisas grandes. E Deus escolheu um homem como Paulo, que humanamente falando, ele era um homem assim, enérgico, era um grande líder, ele tinha muitas capacidades intelectuais, é fato. Ele foi criado na época com um dos maiores mestres que existia, ele era um homem muito religioso, só que dentro da lógica do evangelho, ele não era bom. Por quê? Ele se achava muito bom. Tanto que o nome dele, Saulo, você lembra quando foi o primeiro encontro que Deus teve com ele? Por que me persegue? Ele era um perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja. E interessante que Saulo significa grande. E quando Deus muda o nome dele para Paulo, Paulo significa pequeno. E quando Deus escolhe ele, Deus diz bem assim, ó, você vai ver o que é padecer pelo meu nome. E Deus ia usar ele de uma forma especial. Ele pegou um homem que se achava, que era um perseguidor, que no aspecto do evangelho, ele não tinha virtudes, pelo contrário, ele era um perseguidor, um homem muito mau. O primeiro cristão a ser morto numa perseguição, num apedrejamento, foi quem? Estevão. E quem foi o mandante da morte de Estevão? Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que as vestes de Estevão, depois que ele morre, o primeiro mártir do Evangelho, as vestes foram colocadas aos pés de um mancebo, não sei se você observou isso lá em Atos dos Apóstolos, aos pés de um mancebo chamado, quem lembra? Saulo.
era Paulo. O nome dele era Saulo. Ele era um homem que queria matar os cristãos e começou a matar. Matou o primeiro, tinha fome, sede de sangue e queria matar muitos cristãos, perseguia a igreja. A Bíblia diz que ele conseguiu cartas das autoridades para ir até a região de Damasco para matar mais cristãos. E ele com essas cartas nas mãos, todos tinham medo dele, porque ele tinha autoridade para entrar com essas cartas. Ele entrava nas casas, ele arrombava as portas, ele arrastava as pessoas que eram acusadas de cristãos e matava, prendia. Então ele foi o maior inimigo de Cristo durante um tempo. Ele foi inimigo do evangelho, ele foi perseguidor. E esse apóstolo vai ter um encontro com Cristo, e quando ele cai no caminho para Damasco, a gente conhece a história, o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os meus aguilhões. Recalcitrar é dar murro, dar soco. Aguilhão era uma espada muito comprida que o soldado romano usava. Então Jesus está dizendo para Paulo assim, no linguajar popular: dura coisa é dar murro em ponta de faca. Mais ou menos isso. Recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele cai. Quando ele cai, ele já cai transformado. Porque quando ele responde às palavras que ele ouve, e ele estava cego, ele diz: Senhor, Senhor. Já mudou. Ele ali percebeu que tinha uma coisa diferente. O Senhor começa a trabalhar na sua vida, traz a ele grandes revelações. E aqui, ao escrever a carta de Corinto, ele vai revelar para a gente que há 14 anos, Jesus, depois dessa experiência que ele cai por terra e se converte ao cristianismo, depois de matar cristãos, Deus vai se revelar para ele de uma forma muito especial. De modo que a Bíblia diz que não é lícito ao homem referir. Houve alguma exclusividade na experiência de Paulo, que foi arrebatado ao paraíso. Ele viu o paraíso. Ele viu como vai ser a eternidade. Deus permitiu que um homem tivesse acesso ao que todos nós um dia vamos acessar. Vê como é e volta. Ele não sabe nem explicar como que foi isso aí. Você imagina isso na cabeça de um homem pecador como a gente, sujeito às mesmas paixões. Ele poderia se achar especial. Ele podia se ensoberbecer. Se Deus deu uma coisa muito especial só para mim, exclusivamente para mim, se Deus me deu um dom especial, eu posso me achar melhor do que outros. E por isso, ele continua dizendo no verso 5, de tal coisa eu não vou me gloriar. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier me gloriar, eu serei um nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que eu não me soberbecesse, aí o verso que a gente leu, o verso número 7. E para que eu não me soberbecesse, com a grandeza dessas revelações que eu tive, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Está muito claro aqui. Fecha o texto que a gente leu. Paulo, que foi um matador de cristão, perseguidor, passou por uma experiência profunda de transformação, conheceu Jesus. Há 14 anos teve uma experiência extraordinária, que teve acesso ao paraíso, foi revelado coisas que nenhum outro homem recebeu, e ele tem consciência de que para que isso não subisse na cabeça, no coração dele, a Bíblia diz que foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para esbofetear. Imagina a ideia de esbofetear. A figura aqui claramente é de humilhar. A gente tem dificuldade de crer e de aceitar a possibilidade de Deus nos humilhar. A humilhação para quem é orgulhoso é o fim. A pessoa não quer mais viver depois daquilo. Algumas pessoas, ao passarem por uma humilhação, tiram a própria vida porque não se sentem mais dignos de viver. Só que Deus permite a humilhação. Porque a humilhação, às vezes, ela tem um poder de transformação, de quebrantamento.
de nos fazer, nos colocar no nosso devido lugar. A Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel para peregrinar no deserto durante 40 anos. Aí você vê lá na palavra de Deus, lá em Deuteronômio, e Ele te humilhou e te deixou ter fome, para aprender que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca. Ele te humilhou. Deus humilhou Paulo. A ideia de esbofetear, como se fosse em público, ele fosse humilhado em público, esbofeteado em público. Todos olhariam para Paulo e falavam, nossa. As dificuldades, os sofrimentos de Paulo foram tantos, que teve uma vez que um barco que ele estava afunda, eles vão parar numa ilha, eles são então agora náufragos, estão numa ilha, Paulo vai pegar algumas lenhas para a fogueira, e uma serpente o pica. E o povo que estava ali fala, nossa, esse é de má sorte mesmo, não? O cara escapou do naufrágio de um barco, e agora a serpente picou esse cara, meu. Então, as coisas aconteciam na vida de Paulo, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, esse aí não está com Deus mesmo, né? Mas era justamente o contrário. Era essa inversão que às vezes o Evangelho faz. Quanto menor somos diante dos homens, maior somos diante de Deus. Qual é o menor de todos os homens, segundo Jesus Cristo? João Batista. E, segundo Jesus, fala que ele é o maior de todos os homens. Quanto mais humilhado o homem é diante dos homens, mais exaltado ele é diante de Deus. Porque a Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Então Deus está trabalhando nessa dinâmica de inversão na vida de Paulo. Esbofeteando, quebrantando, humilhando, mas usando de uma forma única e exclusiva, recebendo coisas que ninguém mais recebeu. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho. Aí a pergunta precisa ser feita. O que seria o espinho na carne? Primeira coisa que a gente tem que ver. Alguns dizem que poderia ser um tipo de perturbação espiritual. Paulo tinha perturbações espirituais incomuns. Ele vai dizer na carta aos Efésios, por exemplo, quando ele vai falar da armadura de Deus, quando ele diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está falando de luta espiritual. E ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, como homem, eu lutei em Éfeso com feras, não foram leões. Dá a entender, dentro do contexto, que eram as lutas espirituais tremendas que ele tinha. As dificuldades, é como se o próprio Satanás perturbasse muito o apóstolo Paulo, porque ele era um alvo importante, porque Deus o estava usando de uma forma importante. Por isso que ele pedia o tempo todo para a igreja, orai pela gente, orai por nós, para que no abrir da nossa boca a gente consiga pregar o Evangelho. Eles tinham muitas dificuldades. Podia ser algum tipo de perturbação espiritual. Alguns dizem que poderia ser também as perseguições variadas que ele tinha, principalmente dos próprios judeus. Porque lembra, ele era um judeu perseguidor da igreja. Depois ele passa a ser um cristão. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele escreve para Timóteo e diz assim, tu, porém, falando para Timóteo, tem visto de perto o meu ensino, meu procedimento, propósito, a minha fé, minha longanimidade, o meu amor, minha perseverança. Aí lá no verso 11 diz, mas você também viu uma coisa, você tem visto as minhas perseguições. Timóteo caminhou muito perto de Paulo, conheceu o caráter, a vida de Paulo, e percebeu que o tipo de perseguição que Paulo tinha não era comum. Ele fala assim, você viu as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e lá em Listra. Variadas perseguições tenho suportado.
De todas, entretanto, o Senhor me livrou. As perseguições de Paulo eram incomuns. Ele chegou uma vez a ser apedrejado, tanto, que ele foi dado por morto. Quando havia o apedrejamento, acho que eu já contei isso na igreja, você tinha no final, como se fosse o tiro de misericórdia. Eles pegavam uma pedra bem grande, colocavam a cabeça dele sobre outra rocha, e soltavam aquela pedra sobre a cabeça dele para matá-lo definitivamente. Quando foram fazer isso, chutaram, não, já está morto, não precisa. Ele foi dado por morto, não foi concluído. E foram embora. E ele ficou lá, moribundo, agonizando, possivelmente de um dia para o outro, muito tempo. A Bíblia diz que os discípulos foram lá recolher o corpo. E quando começaram a arrastar o corpo de Paulo, perceberam que ele estava vivo. Foi levado para uma casa, provavelmente muitos meses, para ele voltar a andar, falar, comer, viver normalmente. Isso dá a entender porque ele falava que trazia no corpo as marcas de Cristo. Você imagina um apedrejamento em que centenas de pessoas com pedras bem afiadas, você no meio, e as pessoas jogavam pedra, você ficava ensanguentado dos pés, da cabeça aos pés, com pedras que lascavam seu corpo inteiro, ao ponto de você desmaiar, e as pessoas acharem que você morreu, só vão parar de apedrejar, porque acharam que ele morreu, cheio de sangue, e ficou lá, abandonado, com as moscas, aquele sangue secando, escorrendo, e as pessoas acharam que ele tinha morrido, de tanto sangue, de tanto machucado que ele estava. E imagina, depois de muitos meses ele se recupera. E a Bíblia diz que ele mesmo fala, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo devia ser um homem que, se você olhar para ele assim, ele devia ter muita cicatriz. Um homem que foi espancado até a morte. E a ponto de ser dado por morto. Provavelmente ele tinha cicatriz no corpo inteiro, marcas, que de longe você percebia. Seu rosto provavelmente já devia ser desfigurado de tanta pedrada que ele recebeu. A gente não tem noção do que Paulo passou. E quando ele foi chicoteado, a Bíblia diz que ele foi preso, e antes que perguntasse se ele era romano, porque ele era cidadão romano, chicotearam. Aí os soldados ficaram sabendo que ele era cidadão romano. Nossa, dá um rolo. Porque para você chicotear ou punir um cidadão romano, ele tinha que passar por julgamento, por um tribunal. Um estrangeiro não. E eles achavam que ele era apenas estrangeiro, mas ele era um judeu que tinha o green card romano. Ele era um cidadão romano. Ele não poderia ter sido chicoteado. Tanto que quando eles descobriram, isso dava um BO tão grande que os soldados, à noite, foram lá, abriram a cela, falaram, Paulo, pode ir embora. E ele sabia que eles estavam fazendo isso porque ele tinha sido chicoteado sem ser julgado. Aí ele falou assim, por que vocês querem que eu vou embora agora? Porque vocês me chicotearam, né? Não, não vou embora não. Eu vou esperar as autoridades de vocês virem aqui amanhã cedo. E ficou lá e brigou. Você vê que aí, interessante. Paulo, ao mesmo tempo que morria pelo Evangelho, mas ele lutava pelos seus direitos. Isso aí deve estar dado um BO e deve ter soldado lá que deve ter sido punido, se não até expulso, sei lá o que aconteceu, porque chicoteou Paulo muito. Ele devia ter nas costas marcas profundas de passar por várias e várias sessões de açoites que os soldados davam nos seus presos. E ele passou por isso de uma forma injusta mesmo, uma forma ilegal, sem passar por um julgamento. Então, as perseguições de Paulo são assim indescritíveis. Os naufrágios, os sofrimentos, as pedradas, dado por morto, tudo que ele viveu, fome, sede, fugiu várias vezes. A gente não consegue nem imaginar o que esse homem passou. E tudo isso, gente, muito provavelmente cooperou para manter ele
com o pé no chão. Com o pé no chão. A vida dele ficava sempre por um fio. Porque quando ele queria se ensoberbecer, vinha uma e derrubava ele, deixava ele no chão. E aquilo humilhava ele, quebrantava ele, mostrava que ele não era nada, que a vida dele aqui a qualquer momento poderia acabar, deixava ele quebrantado. Tanto que ele vai escrever em 2 Coríntios 12, 10, quando ele vai falar das suas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, ele passou necessidades, privações, mas tudo isso por amor de Cristo. E ele ainda diz que quando eu sou fraco é que sou forte. Então, quando isso acontecia, tinha um efeito contrário na vida dele. Quando nós entendemos essa dinâmica de Deus, você vai tirar proveito das fraquezas. Você vai tirar proveito das perseguições. Você vai tirar proveito das pedras e dos espinhos no seu caminho. Mas há uma possibilidade, tudo isso era um tipo de espinho na carne. Mas qual será que era o espinho que Paulo estava falando exatamente, especificamente aqui? Tudo isso era um tipo de espinho. As perseguições e as provações espirituais eram espinhos na carne. Essas perseguições que ele vivia na mão dos judeus eram espinho na carne. Mas alguns acreditam que, além de tudo isso, ou quem sabe até no meio de tudo isso, Paulo vai passar a ter algum tipo de enfermidade que a gente não sabe direito o que é. Por quê? Muito provavelmente, a gente descobre isso por causa da palavra que ele coloca lá em Gálatas, capítulo 6, verso de número 11, que ele escreve assim: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. E ele vai dizer que a presença física dele tirava até a autoridade dele. E que as cartas dele, a palavra dele, sem ele aparecer, dava mais autoridade para ele. Dá a entender que ele devia ter algo visível, fisicamente, que o humilhava muito perante as pessoas. Além de todos os apedrejamentos, as cicatrizes, as marcas que ele tinha, muito provavelmente. Alguns acreditam que Paulo sofria de alguma enfermidade na visão. A Bíblia diz que grandes letras eu vos escrevi. O que acontecia naquela época? Não necessariamente eram os apóstolos que escreviam com o próprio punho, não necessariamente. Eles escreviam todas as cartas. Eles tinham o que a gente chamava de amanuense, era um tipo de um secretário, que ficava cuidando dessas cartas, desses rolos dos profetas. Eles eram aqueles que cuidavam dos papiros, das canetas, dos documentos, e muitas vezes esses documentos ficavam guardados. Ele vai falar desses documentos quando ele está numa das suas cartas, na última carta que ele escreve a Timóteo. Ele fala também, traga os pergaminhos que estão na casa de Carpo. Então, eram os documentos que ele tinha. Muitas vezes eram documentos da sua cidadania romana, eram os documentos dos seus escritos, dos seus textos sagrados, e às vezes eles tinham secretários que escreviam para eles. Tanto que é curioso que a gente encontra alguns livros na Bíblia que, por exemplo, Moisés morre e o livro de Moisés continua sendo escrito. Vocês já perceberam isso, né? O que será que aconteceu? Será que foi algum tipo de, como a gente diz, psicografia? Moisés morre e continua escrevendo. Não. É que esses secretários que os profetas e apóstolos tinham, eles tinham muita liberdade. E quando o seu profeta, o seu apóstolo morria, eles fechavam o livro e diziam, olha, Moisés foi enterrado em tal lugar, ou no caso de Moisés não foi enterrado porque ninguém sabe onde ficou o corpo, né? O que foi que aconteceu depois disso? Então, quando eles morriam, esses secretários tinham a permissão para concluir e dizer o que aconteceu com a vida dele. Tanto que quando a gente está lendo textos de Moisés, vai dizer, Moisés morreu, aí continua escrevendo, né? E a gente diz, quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Deuteronômio, o Pentateuco? Aí, não, foi Moisés, mas ele morre e continua sendo escrito, porque eram os secretários. Então, provavelmente, os secretários escreviam as cartas de Paulo. Todas essas cartas que a gente tem, ele não necessariamente escreveu com o próprio punho. Só que, como uma marca, uma assinatura, no final, ele falava assim, agora eu quero escrever as últimas palavras dessa carta. Aí ele diz assim, olha, vocês estão vendo agora que eu escrevo no meu próprio punho, em letras garrafais, letras grandes, caixa alta.
Então as cartas de Paulo terminavam com as últimas linhas em caixa alta, escrito muito provavelmente de uma forma muito grotesca, porque provavelmente ele não enxergava. Ele devia ter um problema de visão. Agora a gente não sabe se era uma enfermidade que humilhava ele, que é esse espinho na carne, ou até mesmo consequência dos apedrejamentos. Há quem diga isso. Gente, se ele foi apedrejado a ponto de chegar e dizer assim, morreu, imagina o que aconteceu com o rosto dele. É possível que os seus olhos tenham sido perfurados, ou ele enxergava muito mal, tudo embaçado, ou por uma enfermidade, ou pelos próprios apedrejamentos. E ele chega a dizer, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, meus irmãos, a gente não tem noção. É como se Paulo realmente fosse desfigurado, visivelmente. Partes do corpo dele tinham sido arrancadas no apedrejamento, um pedaço da orelha, do lábio, do olho, todo torto. É uma coisa que a gente nem imagina, um homem que foi torturado até a morte. Ele passou por torturas até a morte. Foi torturado pelos ditadores romanos, foi apedrejado pelos judeus e desacreditado pelos cristãos. Paulo foi um homem que, se a gente olhar a vida dele, ele tinha problema em todos os lugares. E algumas igrejas não gostavam dele. Porque tem igreja, por exemplo, você vai ver a igreja de Corinto, e ele tinha tanto problema com essa igreja, que ele falou assim, ó, vocês não me pagam nada. Eu vou ficar trabalhando aqui, mas eu vou trabalhar. E ele voltou a trabalhar numa profissão que ele sabia, que era de construtor, ganhava o dinheiro dele, pagava as contas dele, para chegar lá na igreja, ter autoridade e cobrar as coisas da igreja. Então, imagina as coisas que Paulo vivia. Ele era desacreditado pela igreja, torturado pelos ditadores romanos, apedrejado e perseguido pelos seus compatriotas, porque tinham ele como um traidor, que voltou-se para os cristãos. Ele era perseguido de todos os lados. É uma pessoa única, mas Jesus queria usar essa pessoa, e deu a ele revelações extraordinárias, e por causa disso, para ele não se ensoberbecer, manteve ele nessa linha tênue, em que ele vivia passando por grandes e grandes dificuldades, porque Deus tinha um plano especial para a vida dele. Então, meus queridos, algumas coisas que a gente pode tirar daqui da vida de Paulo, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Não sei exatamente qual era o espinho na carne. Qualquer um desses. E pode ser que outra coisa que a gente não sabe, que a Bíblia não fala. E eu acho interessante quando a Bíblia coloca esse mistério assim, porque fica mais fácil para a gente aplicar para a nossa vida. Quem aqui não tem um espinho na carne? Quem não tem um espinho na carne? Espinho na carne traduz por algo que incomoda, que machuca, que cansa, que desgasta, que te humilha, que você tem que conviver com aquilo constantemente, que você queria tirar, se pudesse, mas aquilo não sai, aquilo permanece cravado, como um espinho literalmente, na carne, e aquilo não sai, e quando você começa a mexer, dói, e você para de mexer e convive com ele. Era algo que Paulo carregava e doía, machucava. Isso não está fora do propósito de Deus. Isso não é que Deus te abandonou, porque você é menos importante. Pelo contrário, pensa na possibilidade de Deus manter esse espinho na sua carne, algo que te traz um sofrimento contínuo, diário, mas que de alguma forma, como a Bíblia diz, tudo coopera para o nosso bem. Isso está sendo um instrumento de Deus para moldar o seu caráter, para te manter espiritualmente vivo, para te preservar, quem sabe, de você mesmo. Porque a gente pensa que os nossos maiores inimigos estão lá fora, né? O nosso maior inimigo habita aqui dentro. Os grandes homens da história perderam para eles mesmos. Qual foi a maior derrota de Davi? Qual foi a maior derrota de Davi? É quando ele perdeu para ele mesmo. Quando ele não conseguiu segurar as pontas e cedeu para uma tentação e destruiu seu casamento, sua família, seu ministério, seu reino. Ele perdeu para ele mesmo. Qual foi a maior derrota de Moisés?
A gente pensa na vida de Moisés. Moisés foi um grande homem, foi usado por Deus. Mas ele tem um ponto ali que, no finalzinho da vida dele, a Bíblia diz que ele era um homem manso. Moisés era um homem manso. O que é mansidão? Mansidão não é fraqueza, viu, gente? Mansidão é mas é muita força sob controle. Um homem que não é manso é um homem descontrolado, desmiolado, segundo a Bíblia. A Bíblia dá exemplo de homens que não eram mansos. Sabe o que eram? Eles tinham força descontrolada, como um adolescente impulsivo, falavam, faziam, correspondiam a qualquer provocação. Homens descontrolados, são esses homens no trânsito que descem do carro e já quer dar soco, que qualquer provocaçãozinha, ele se acha, o cara vai lá e quer brigar. Segundo a Bíblia, esse homem é um nécio. O manso é aquele que tem uma arma debaixo do banco, ele se segura, ele recebe um xingamento no carro, no trânsito, vamos pensar assim, ele sabe que o cara sai lá fora, ameaça ele, vem cá que eu vou te pegar, tudo, e ele, está tudo bem, desculpa, e vai em paz. É porque ele tem uma força muito grande guardada, e ele não quer usar. A ideia bíblica de mansidão é essa. Moisés era um homem muito poderoso. Ele tinha um poder de fazer orações e as coisas acontecerem. Claro que o poder estava em Deus, mas ele era um instrumento. Ele destruiu o maior império que existia na humanidade na época, que era o Egito. O imperador e o exército maior que existia. Caiu sob os milagres que Deus fez através da vida dele. A Bíblia diz que ele era um homem muito manso. E qual foi a maior derrota de Moisés? Aonde Moisés pecou? Quem lembra? Quando Deus chamou ele, deu uma bronca nele, e ele sofreu consequência. Deus chegou e falou para ele assim, ó, por causa disso, você vai ver a terra prometida e não vai entrar na terra prometida. Ele sobe no Monte Nebo, avista a terra prometida e não entra. Qual foi o erro dele? O que ele quis. Ele se descontrolou. Ele deixou por um minuto de ser manso. Porque Deus falou assim, ele já estava, vou falar o português claro, ó, aqui ó, com o povo, ele não aguentava mais. O povo que só murmurava. Ele estava aqui, ó, ele já não aguentava mais. Ele estava por um fio, pavio curto ali, e ele um homem manso, controlado, mas ele não aguentava mais. Deus fala assim, ó, fale a rocha. Aí ele pega a rocha, e ele, se você vai ver o que ele vai falar, vamos ver se vai sair água desse negócio aqui ou não, e tá na rocha. Ele se descontrolou. Só que diante de um contexto muito especial, que Deus fala assim, ó, não bata na rocha, fala. Aí Moisés, tá bom, não vou bater. E, bum, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele deixou de ser manso por um minuto. E fez uma maior burrada da vida dele. Ele claramente desobedeceu uma orientação direta que ele tinha de Deus. Deus fala para ele, não faça, fale. Ele não falou, ele fez. Deus falou assim, tá bom. Então, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. A maior derrota dele foi para ele mesmo. Deixa eu te falar, o seu maior inimigo não está lá fora. O seu maior inimigo habita dentro de você. São os seus impulsos, são os seus pensamentos, são as coisas que você tem vontade de fazer e você todos os dias se controla para não fazer. E você só não fez até agora. Provavelmente, porque Deus manteve um espinho na carne para proteger você de você mesmo. Porque se Deus tira, aquilo te destrói. Isso aconteceu com o rei Davi, isso aconteceu com o maior profeta da história, Moisés. Isso aconteceu com muitos homens do passado, em que eles perderam a guerra para eles mesmos. A Bíblia chega a dizer em provérbio que adianta conquistar uma cidade inteira e não ter um domínio próprio. O espinho na carne faz a gente amortecer aquelas coisas que querem nos matar e nos destruir, que habita dentro de você. E todo mundo tem. Todo mundo tem uma inclinação. Todo mundo tem uma tendência que Deus mantém cativo, muitas vezes usando espinhos, coisas que nos quebrantam, mantém a gente pé no chão. Às vezes pode ser a vaidade, a soberba,
pessoas que têm uma tendência a explodir o pavio curto, sabe? O cara é pavio curto, ele fala. Não, para mim, biblicamente falando, é um nécio. Ele não tem autocontrole. Ele fala, puxa, agora já falei, e sempre se arrepende do que fala. Ele se descontrola. A Bíblia tem muitos exemplos de pavio curto. Quem era pavio curto? Pedro. Pedro era pavio curto. E perdeu, ele se achava muito corajoso. Ele era o cara mais corajoso que tinha. Ele era o cara que quando via Jesus andando no mar, ele falava assim, eu vou descer, eu vou andar sobre as águas, manda que eu desço. Agora se o senhor falar, eu vou. Isso, e ele desceu. E andou sobre as águas, depois afundou, mas deu um espaço lá. Quantos andaram sobre as águas? Ele era o cara. Quando ele viu o Jesus sendo preso, ele puxou da espada e enfrentou um exército. E já foi arrancando a orelha de um e tá. Jesus, segura. Ele era o pavio curto. Ele falava demais, ele era descontrolado, mas ele se achava corajoso. E o homem muito corajoso, quando ele viu Jesus crucificado, morto, sendo morto, preso, chicoteado, depois crucificado, chegaram para ele e falaram assim, você era um dos discípulos dele, né? O que ele fez? Falou, eu mesmo. O que ele fez? Ele negou. E interessante que se você continuar lendo, ele chega a negar com juramento. Sabe o que é isso? Ele jurou, não, eu juro diante de Deus que eu nunca vi esse homem. O mais corajoso que tinha. Que dizia que não, todo mundo se abandonar, eu vou ficar lá, eu vou lutar até o final. Arrancou a orelha do sobrinho, do filho do sumo sacerdote, e andou sobre as águas, o homem mais corajoso que tinha. Uma mulher lá, um grupo lá que estava ali, viu ele, falou assim, se era um deles, né? A Bíblia diz que com juramento, ele jurou, diante de Deus, ele fez um juramento, eu juro por Deus, que eu nunca vi esse homem. Você fala, Pedro, o homem mais corajoso que tinha, perdeu para ele mesmo. Vê na Bíblia, gente, os homens perdiam para eles. O maior inimigo está aqui dentro. O rei Davi conquistava exércitos, reinos, matava muitos homens com espada. Perdeu para ele, por causa de uma mulher. Venceu o exército inteiro e perdeu para uma mulher. O seu maior inimigo está aí dentro de você. Entenda uma coisa. Se Deus permitir um espinho na carne, Ele tem um propósito. Ele quer manter você por perto. Ele quer usar isso como instrumento para te moldar, para moldar o seu caráter, para aperfeiçoar você espiritualmente, para transformar você cada vez mais à imagem de Cristo, parecido com Jesus. É por isso que ele vai dizer, para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear. Você vê a dinâmica espiritual, né? Mensageiro de Satanás, aí a coisa mais complicada, que eu não vou nem poder entrar hoje, que o tempo não vai permitir. Satanás é um servo, gente. É um servo. Ele só faz o que Deus permite. Para ele poder ir lá e fazer o que ele fez com Jó, ele precisou pedir autorização para Deus. Eu lembro uma vez que eu vi um pai de santo, um guru espiritual, que fazia trabalhos espirituais, dizendo assim, que quando ele ia fazer os trabalhos espirituais, ele invocava realmente demônios, todo mundo sabia disso. Só que as pessoas falavam assim, eu vou pagar você para fazer tal serviço, é garantido. E eu me lembro de uma entrevista que ele disse isso, falou assim, mas no fim de tudo vai depender de uma coisa só. Se o pai lá em cima permite. Porque se ele não permitir, não tem demônio aqui que vai fazer o que eu vou despachar para fazer. Eu nunca esqueço disso. Às vezes tem mais consciência que muito cristão. O cara que trabalhava com os demônios, conscientemente falava, eu faço os despachos para os demônios, e as pessoas pagavam e falavam, você é garantido que vai fazer? Eu falei, meu irmão, seguinte, você vai me dar o dinheiro, eu vou invocar os demônios, eu vou mandar eles fazer. Só que no fim de tudo, só vai depender do pai lá em cima.
Porque se o pai lá em cima não permitir, os demônios não vão conseguir fazer. O cara acho que era mais instruído do que muito crente por aí, que não entende como funciona a coisa. Um chefe de trabalho de despacho falou isso numa entrevista. No fim, é o pai lá em cima que manda. Ele está acima do bem e do mal, dos anjos eleitos e dos anjos caídos. Mensageiro de Satanás. Certamente Deus pegou e falou assim, ó, você vai lá e vai pôr um espinho na carne de Paulo. E o diabinho falou assim, é isso que eu gosto. Ele vai fazer o que ele mais gosta de fazer. Mas foi lá porque Deus, debaixo do... Então, Deus está acima dos seus espinhos, dos seus problemas, das suas coisas. Deus tem um propósito. Isso transforma-se na vida de Paulo, como diz o texto, por causa disso. Ele diz no verso 8. A segunda coisa que a gente vê. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, incessantemente, isso impulsionou Paulo para buscar a face de Deus, para buscar a Deus em oração. Não tenha dúvida que os espinhos na carne têm, sim, um poder tremendo de nos aproximar mais de Deus, muito mais. Por quê? Porque eles tiram a nossa autossuficiência, eles tiram a nossa capacidade de querer fazer as coisas por vontade própria, de forma independente, sem consultar a Deus. Tira isso de nós, totalmente. E aí a Bíblia diz que por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Não é errado você orar e pedir para Deus tirar o espinho na carne. Não é errado você orar e pedir para Deus tirar o sofrimento, a dor, a dificuldade, aquilo que te perturba. Não é errado. Ore, mas saiba que às vezes a resposta de Deus pode ser diferente. O próprio Senhor Jesus, quando estava transpirando gotas de sangue, pouco antes de ser crucificado, fez esta oração: se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que cálice que ele ia encarar era o cálice da ira de Deus. Ele foi temporariamente desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você fôssemos eternamente recebidos. Temporariamente ele foi desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? E antes de ser desamparado, ele falou: se possível, afaste de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então você ora, fala: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho. Muito obrigado, meu irmão. Tira de mim essa dor, esse problema, isso que me humilha, que me persegue, que me perturba. Qual é o seu espinho na carne? O que te humilha, te quebranta, te faz depender e buscar cada vez mais a face de Deus? E por fim, meu querido, sabe de uma coisa? A resposta de Jesus, então ele me disse. A resposta de Jesus. Então ele tem um espinho na carne, ele ora para Deus tirar o espinho na carne, e ele tem uma resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus às vezes vai manter a gente fraco em nós mesmos. Ele pode fazer isso, e Ele faz. E é possível que, se Ele tirar de nós algumas coisas, é para a nossa ruína. Então, porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, Ele pode manter você em estado de constante aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento. Ele não dá férias. Parece que a nossa caminhada aqui na terra não tem férias, não é verdade? A gente sai de um problema, vem outro. Oxa, a gente resolve uma coisa, vem outra, e quando você acha que está superando uma, vem uma maior ainda, e parece que a nossa vida é assim, sucessivas lutas e provações, e dificuldades e coisas que cada vez mais vai escalonando,
E as coisas vão se tornando, os desafios são maiores, as provações são maiores. Deixa eu contar para você, ó, você que é jovem, você tem um nível de dificuldade de provação. Né? Aí você fala assim, o dia que eu casar, aí beleza, vou relaxar. Meu irmão, se prepara. A hora que você casar, multiplica por 1000 as provações, as dificuldades, os negócios que você vai ter que resolver, porque vem mulher, filho, e vem a família do lado de lá, sogra, sogro, e rapaz, o negócio amplifica, é feliz, eu não sabia. Quando você é estudante, você tem boletim, você casa, você tem boleto. Antes era boletim, a sua preocupação é que vinha escrito no boletim, se era 10, 9, 8, A, B, C+, lembra? Negócio, tinha um C+, tá bom, né? Não podia ter D, né? Boletim. Hoje não, é boleto. Vem boleto. Parece aquele negócio, você lembra do Harry Potter? Quando as cartas, eles querem tirar as cartas vêm para todo lugar. A gente não sabe o que fazer, eles estão mandando por SMS, por WhatsApp agora, por e-mail. Vem do céu. Você vai conta para pagar, que não tem fim. E problemas na família, com os filhos, em casa, e vai multiplicando. Aí você fala assim, o dia que os filhos casar, os problemas resolvem. Não, aumenta. Porque aí vai ter as noras, os netos. Meu irmão, você vai morrer. Vai embora desse mundo e os problemas vão ficar aqui. Não tem fim, não tem fim, não tem aposentadoria aqui, não. Você só aposenta quando realmente você sair desse mundo. Até lá, meu irmão, vou te falar, só vai aumentar. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Não vai diminuir as dificuldades. Então, ou a gente encara o que Paulo encarou e diz o que ele disse, olha, agora então, já que é assim, essa é a lógica, que a graça de Deus é suficiente, essa é a ideia, me basta, é suficiente, eu tenho que aprender a viver debaixo da graça de Deus. Eu vou ter que aprender a viver com os problemas que eu tenho conjugais, com os filhos, com os familiares, com o meu trabalho, com o governo, com a sociedade que é injusta, no mundo que é cruel. Você vai ter que aprender a viver nesse mundo e a lidar com os problemas. Pode ser de ordem física, pode ser de ordem espiritual, enfermidades que vão surgindo, problemas de toda sorte, que muitas vezes nos abatem, nos afligem. A gente ora, Senhor, tira, e Ele vai dizer, a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Algumas coisas Deus tira, outras não. Tá? Às vezes Deus transforma a realidade ao seu redor. Às vezes Deus mantém tudo do jeito que está para te transformar. É assim que funciona. E amém. E aí Paulo entendeu. Aí ele diz, olha, agora então, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu tão bem essa lógica, que ele fala assim, eu sinto agora prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele não era um masoquista, ninguém quer aqui sofrer, mas ele transformava aquilo, ou seja, ele colocava aquilo em oração, ele buscava a Deus, ele aprendia o que o Senhor quer me ensinar através disso. Tira de mim, se não for para tirar, me ensina. Eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero cumprir o teu propósito aqui. Para que eu fui chamado? Para que eu estou nesse mundo? É uma questão de ter sentido para a vida. E ele entendeu a lógica. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Deus transforma mal em bem, gente. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai sofrer desnecessariamente. Esse que é o problema. Para mim, o problema não é sofrimento. O problema é quando a gente não tira proveito do sofrimento. Quando a gente não aprende com o sofrimento. Quando a gente não amadurece. Porque envelhecer todo mundo vai, gente. Ai, as rugas vão vir, o cabelo vai cair, a barriga vai aparecer mais cedo ou mais tarde, vai tudo ficar, vai cair. Agora, o problema é o seguinte, não tem como você não envelhecer. Você pode envelhecer com saúde, mas vai envelhecer. O problema é você envelhecer, biológica, fisicamente, e não amadurecer. Essa é a tragédia de se tornar um velho ou uma velha imaturo e imatura. Isso é a pior coisa do mundo. Não aprender com os sofrimentos, com os erros, com as dificuldades dessa vida. Isso é triste. A coisa mais triste do mundo é o que a gente chama, sabe o velho teimoso? Todo mundo tem um velho teimoso. Ele não aprendeu. Ele continua agindo por impulso. Ele fala sem pensar. Ele piora com o tempo. Ele não amadurece, ele apodrece. Aí é ruim.
Porque envelhecer todo mundo vai, viu, gente? Todo mundo está envelhecendo aqui. Eu estou aqui há 20 anos, gente. Eu estou vendo as rugas aparecer nos rostos. Entendeu? Tá ficando tudo velho, careca, cabelo branco, todo mundo está ficando velho junto aqui. Mas alguns estão amadurecendo junto. Outros não. Vai estar piorando. Aí é complicado, gente. Então todos nós vamos nesse processo de envelhecer juntos. Os casais vão envelhecer juntos, todo mundo vai envelhecer. O problema é o seguinte: você está amadurecendo progressivamente, tanto quanto você envelhece? Você está aprendendo com as suas experiências de vida? Você está tirando lição? Você está se tornando cada vez mais maduro em Cristo? Você está entendendo a dinâmica de Deus? Você está entendendo que às vezes Deus vai te fazer ficar fraco para você ser forte? Você aprendeu a ser dependente de Deus? Você entendeu o que significa a graça de Deus te basta? E o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza? Você não aprendeu isso ainda? Depois de anos e anos e anos e anos na fé? Nunca aprende? Nunca cresce? Sabe, existe assim, o milho de pipoca, quando você coloca na panela e aquece, o milho bom, o que ele faz quando ele é aquecido? Ele vira pipoca. E o milho ruim, ele queima. Como é que é o nome que dá para o milho quê? Piruá. Então existe o crente piruá, que o fogo passa e ele queima, ele não vira pipoca. Entendeu? Isso é o crente piruá. Entende? Tem crente piruá, gente. Pode vir, ó, não aprende com nada. Não aprende com as bênçãos, nem com o sofrimento, não aprende com nada. É o piruá, gente. Não cresce, não amadurece, não serve. É horrível, é o joio. Isso é triste, gente. Crente piruá ninguém quer ser. Lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Feche seus olhos. Eu vou chamar os presbíteros à frente, nós vamos orar e já nos preparar para a Santa Ceia, tá? Encerrar assim o nosso culto. Após a Santa Ceia teremos o último hino, o último cântico, é isso, gente? Tem mais um? Tem mais um? Então nós vamos orar. Nós vamos orar como? Falar assim, ora assim, Senhor, não quero ser crente piruá. Amém, pronto, só isso. Entendeu? Não, não é isso, você entendeu. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero amadurecer. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Fala, Senhor, tem coisa que está doendo. Se possível, tira de mim, afasta de mim esse cálice. Tira esse espinho na minha carne. Afasta de mim esse espinho. Pode ser que Deus tire, e pode ser que Ele fale assim, a minha graça te basta. Feche seus olhos e vamos nos preparar espiritualmente. Enquanto os presbíteros vêm à frente, meus irmãos, venham, os presbíteros. Nós vamos orar e já nos preparar para a Santa Ceia, tá bom? Orando e nos preparando já para isso, falar, Senhor, eu quero amadurecer. Se tem coisa na minha vida que tem que mudar, tem que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar meu jeito de ser, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar a forma que eu correspondo aos problemas dessa vida. Eu não quero ser um eterno adultecente que não aprendeu nada com a vida. Fale assim com Jesus. Eu quero ser um homem, uma mulher maduro, madura na fé. Mansidão espiritual é isso, é força sob controle. Ore a Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua santa presença.